Trabalho e devoção. Difícil dissociar a devoção do trabalho. Todas as pessoas que são devotas a alguma coisa ou a alguém, normalmente têm um trabalho danado para poder manter-se nesse campo de devoção. O perigo da devoção é ir para o fanatismo, o do trabalho também. Tem gente que se fanatiza com o trabalho e naturalmente exige de si mais do que as próprias forças permitem. Quando se trabalha, nós temos sempre que estar atentos ao nosso biorritmo. O nosso corpo, montado pela nossa energia vibracional, ele tem um tempo certo para uma atividade. Depois ele necessita de repouso. É preciso repousar. Na devoção a mesma coisa. Quando nós somos devotos da religião, ou de algum santo, ou de alguma grei, nós temos um tempo adequado para dedicarmos-nos a essa devoção. Terminado o tempo que a gente prescreve para o exercício dessa devoção, nós devemos usar do repouso. E o repouso também nunca é inativo. Para quem é devoto, para quem trabalha e gosta das duas coisas, ou pelo menos de uma, estará sempre o espírito em atividade. No mundo espiritual nós temos uma gama de especialidades, às quais somos convidados para poder participar aí de reuniões. Está aí as greis dos sonhos, né? Quanta gente sonha. Sonhei com isso, sonhei com aquilo, não entendi bem. Sonhei em pedaços, coisas que não se encaixavam uma com a outra. Mas é porque o espírito ainda não está afeiçoado ao domínio de si mesmo perante o dormir e o despertar. Porque o espírito não dorme, não há necessidade. Mas alguns espíritos descontrolados em relação ao próprio corpo, dormem junto com o corpo numa espécie de torpor, embora a inatividade não exista, segundo a questão 402 do Livro dos Espíritos. Então o espírito jamais está inativo. Mas o fato de ele não estar inativo, está sempre em movimento, em atividade, não quer dizer que ele tenha uma boa atividade. Então nós deveríamos aprender a nos conhecer para exercer, após o sono, toda uma atividade necessária durante a vigília, e quando, depois da vigília, formos para o sono, aproveitarmos o máximo, o quanto possível, o tempo que nos é dado no despertamento espiritual, que muitas vezes pode não acontecer na matéria. Então temos um tempo de trabalho. Esse trabalho, hoje, ele deve mediar entre um certo tempo do biorritmo de cada um. Tem gente que trabalha 4 horas, porque a lei obriga que trabalhe 4 horas, segundo o emprego que tem. Tem pessoas que fazem diferença entre mulheres e homens. As legislações brasileiras fazem. Então a mulher tem que trabalhar, pode se aposentar mais cedo que o homem, porque é tida como sexo frágil. Tudo excrescência do machismo absurdo que vem vindo ao longo do tempo e que as mulheres, agora cada vez mais, estão conquistando aí em relação aos homens. Não tem essa coisa de sexo forte ou fraco, e dessa daquela frigidez, ou dessa daquela masculinidade ou aquele machismo. Não tem. O que tem é intelecto. E a mulher tem intelecto suficiente, tanto quanto o homem, ou às vezes até mais que o homem, justamente para poder se utilizar nessa condição de evolver. Então trabalhar tem que ser sinônimo de evolução. Se o trabalho não for sinônimo de evolução, ele será sinônimo de estagnação. E a pessoa parará no tempo e no espaço para sempre comentar as mesmas coisas, contar a mesma piada, dizer dos mesmos fatos e xingar as mesmas espécies de pessoas com as quais ela não se afina. Ou seja, entra numa rotina. E a pior coisa que pode existir para o ser humano é rotinizar-se. Na segunda-feira ele come arroz e feijão com picadinho. Na terça-feira ele come aí um arroz com salada e mais um pastel. Na quarta-feira ele come aí feijoada. Na quinta-feira ele come macarronada com frango. Na sexta-feira ele come bacalhoada, que eu não sei porque inventaram isso, mas come bacalhoada. Depois no sábado ele come feijoada outra vez. E no domingo ele come macarrão com frango. E é sempre esta rotina que muita dona de casa faz, porque ela não sabe fazer outra coisa. A família lhe ensinou isso. Eu falo isso porque na minha família era assim, antigamente. Depois nós fomos mudando, porque eu sempre fui revolucionário, então logo comecei a tomar tino de mim,
eu modifico os padrões da própria rotina, porque aprendi desde cedo com a doutrina espírita que a rotina é porta aberta à obsessão. Na devoção nós fazemos a mesma coisa. Trabalhamos quando somos devotos. Quando eu sou devoto da igreja, a igreja tal. Então eu vou na igreja do santo tal, porque eu acho que aquele santo é meu protetor. Então eu vou lá de manhã, assisto a missa, depois eu me confesso aos sábados, e no entremeio dos outros dias, depois da missa, quando eu tenho tempo, eu vou lá para limpar o altar para o padre, eu vou trocar as velas que já estão quase no fim, eu vou limpar as luzes, eu vou varrer o chão, vou fazer uma série de coisas porque eu sou devoto. E acho que devoção é isto, é fazer isso. Só que fico anos a fio fazendo a mesma coisa dentro da igreja, até que morro pura e simplesmente. Eu tinha uma tia postiça, que ela, numa cidade do interior, em Sorocaba, certa ocasião ficou obsediada. E porque ficou obsediada, a entidade espiritual era daquelas violentas, porque ela também era violenta, embora não saísse da igreja. Quando a entidade veio, os afins se atraem, os semelhantes se atraem. Então ela mostrava uma passividade católica, que era uma coisa que quem visse, olhava para ela e dizia, essa mulher é um anjo. É um anjo porque ela fala macia, ela fala, mas era de uma virulência interior que eu enxergava muito bem. Então eu achava aquilo um paradoxo. E ela o que fazia? Para despejar toda a problemática dela, ela ia na mansidão da igreja. E não saía de lá quase o dia inteiro, você fazia comida para o marido, terminava o marido, voltava para a fábrica, ela corria para a igreja, e mesmo que a porta estivesse fechada, ela já tinha a chave do fundo, entrava pela sacristia e ficava lá sentada, limpando o ambiente e tudo mais. Um tipo de devoção que levou ela à loucura, porque a entidade acabou entrando na faixa, deixou ela louca por um bom tempo. O seu Américo Bairral, o famoso Américo Bairral, o filho dele até é meu amigo até hoje, o seu Américo Bairral, que era o grande médium da época, foi chamado e ele conseguiu curá-la, através das entidades que ele recebia, as orientações que foram dadas e a conversa que teve com o espírito obsessor. E o espírito obsessor discutia e dizia, mas você está querendo doutrinar a mim, mas não doutrina ela, você tem que doutrinar ela, porque eu sou afim com ela, ela é tão ruim quanto eu. Qual é o problema? Nós nos gostamos. E aí, para doutrinar o espírito, levou muito tempo, a entidade foi-se embora, e ela continuou, voltou correndo para a igreja, e continuou numa rotina tão ignóbil, tão improdutiva, que ela veio um dia desencarnar. E quando desencarnou, encontrou a mesma rotina do obsessor, que estava de boca esperando ela no mundo lá de lá, e ela ficou sofrendo o tempo todo, em nome de uma religião, carregando o terço, fazendo novenas, para coisa nenhuma. Porque a entidade dizia, você enganou o pessoal lá embaixo, mas aqui comigo de jeito nenhum. Eu te conheço, eu sei quem você é porque somos iguais. Você é tão rotineira quanto eu. A minha rotina é te pegar. E você, a tua rotina é ficar rezando aí, ótimo. Não sai da rotina que você vai ver o que acontece. Isso já vai lá mais de 50 anos. Até hoje, estão lá discutindo a questão da rotina de vida deles. Ela deverá reencarnar. E quando reencarnar, vamos ver aí que pito toca para a pessoa poder sair da rotina. Então nós hoje, não dissociando o trabalho da devoção, temos aqui um diálogo a fazer, ou pelo menos um monólogo, eu falando e vocês ouvindo, a respeito dessa questão do trabalho. Como é o trabalho de vocês? Vocês gostam do que fazem? Se não gostam, não saiam. Não saem do trabalho que estão fazendo, mas transforma o modus operandi do trabalho, sai da rotina. Senão vocês vão ficar que nem uns espíritas que eu conheço, que quarta-feira é o dia do trabalho tal. Então se reúne aquele grupo, no começo bastante gente, porque os trabalhos espíritas atraem as pessoas, somente os mediúnicos, que vai falar o espírito, ele vai falar o que eu fui no passado, o que eu não fui, quem é meu protetor, quem não é e tal. Então a gente adora isso, se vai ganhar na loteria, se vai ficar bem de vida, a pessoa adora esse tipo de coisa. E vai. E chega lá, aquele fala-fala. Na outra reunião, a pessoa se encanta e volta, é o mesmo fala-fala. Só que a pessoa não entendeu ainda. Na terceira vez ela volta, é o mesmo falatório. E vai indo várias reuniões, os mesmos médicos comunicam, dizem a mesma coisa e não saem do lugar, psicologicamente falando. Ou seja, rotinizam um trabalho que deveria ser de devoção. E a devoção requer mutações, transformações, campos de melhoria constantemente. Então, se você está num trabalho, seja físico remunerado, num trabalho intelectual de beneficência, ou numa tarefa espiritual que é de devoção, trate de mudar o campo vibratório, modifique. Nós temos falado no rádio que a Umbanda sofreu, de uns anos a esta parte, uma mudança muito grande. Só que alguns babalorixás, algumas ialorixás, madrinhas e padrinhos de terreiro, não admitem a mutação.
Dizem que as entidades espirituais que comandam o trabalho não permitem, os orixás não permitem a mudança. Mas se sou eu o chefe do terreno, eu digo para o orixá, o senhor não manda nada. O trabalho terreno quem manda somos nós. É preciso haver uma mudança. Se o senhor não evoluiu e vai ficar no mesmo trabalho a vida inteira, então, meu caro, está na hora de a gente fazer uma mudança e conversar com ele a respeito. Não é porque nós o chamamos de orixá ou chamamos de espírito comandante do terreiro que ele sabe todas as coisas. Não sabe, não. As grandes entidades que nós aqui no Espiritismo também bendizemos e achamos que são, não são tão elevadas assim, não. André Luiz, você vai ler a obra dele hoje, os 14 volumes da obra dele, 15 que sejam, você, se conversar com ele hoje, ele é muito mais do que aquilo que escreveu na obra. Se você conversar com Emmanuel, que é uma entidade espiritual de muita elevação filosófica, ele é muito mais filósofo hoje do que está nas obras que ele escreveu. Porque ele evoluiu. O Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, era um Dr. Bezerra de Menezes. Hoje ele é mais que Dr. Bezerra de Menezes. É uma entidade iluminar que vem pregar o Evangelho em nome de Maria Santíssima, com quem ele está fortemente ligado por afinidades pretéritas. Ele faz parte da Grey, da mãe de Jesus. E ele vem com uma conversa completamente evoluída, muito mais desenvolta nessa questão do toque, da sensibilidade do ser humano que o ouve ou dos espíritos que o ouvem. Então o trabalho, ele requer aperfeiçoamento. Foi-se o tempo dos nossos avós, que o avô da gente entrava na fábrica, na metalúrgica, e trabalhava até um dia se aposentar. Depois que veio naturalmente a Revolução de 30, que trouxe aí a CLT e as leis trabalhistas. Então, até lá se trabalhava o tempo da hora que marcavam e pronto, não havia nem ele nem beira. Veio a CLT, já houve uma mudança aí, organizada em trabalho. Então essas pessoas ficavam na empresa quase que até morrer. Olha, trabalhei 40 anos naquela empresa. Porque naquele tempo havia poucas empresas, os trabalhadores eram razoáveis, não tinha muita ideia de progresso, e a coisa ficava naquela estagnação rotineira, que o sujeito entra à mesma hora na empresa, ele sai à mesma hora para almoçar, ele volta à mesma hora de tarde para sair à noite, e não sai daquilo. E muita gente, hoje, ainda faz isso. E quando chega em casa, só vê o mesmo tipo de noticiário, assiste o mesmo capítulo de novela, e não muda a vida quando lê o jornal, só lê aquelas páginas sempre as mesmas, para poder saber que a mesma notícia de ontem continua igual, porque a rotina também atinge a imprensa. Então nós, na doutrina espírita, temos alguma coisa chamada lei de progresso. E esta lei de progresso nos chama a atenção. Por quê? Porque é uma necessidade de progressionar. E a progressão, o progresso, ele só vem pelo esforço nosso, particular de cada um. Não tem espírito que vem fazer para mim o meu trabalho. E acabei de escrever o livro. Maria Angélica veio apenas fazer uma supervisão, veio me dar umas sugestões do que eu podia abordar esta ou aquela questão e tudo. O resto era meu. Ela não veio fazer o livro para mim de jeito nenhum. Outros livros ela escreveu. O trabalho era dela. Então tudo bem, neste não, quem escreveu fui eu. E ela me deu sugestões. Eu saí da rotina mediúnica. Tal seria que toda vez eu vou esperar que Maria Angélica, ou algum espírito que ela traga, ele vai escrever o livro pela psicografia. Então ele escreve a psicografia e eu fico belo lá, saio de mim, deixo o corpo lá trabalhando e pronto, e nada evolui nisto. Não, a gente tem que integrar-se no trabalho. E o trabalho, ele deve ser profícuo, deve ser gostoso. Aliás, outro dia já falei do negócio da gostosa, não falei? Pois é, gostoso ou gostosa é a pessoa que tem bom gosto. Não era nada disso que vocês pensaram, com essa mente poluída que vocês têm. Não, nem tudo é na malícia. Tem coisas que se fala que são sem malícia alguma. Então, eu me senti gostoso de terminar o trabalho lá, porque tive bom gosto de poder fazer alguns temas, claro que com ajuda, com opiniões aí de outras pessoas. Então, trazer um trabalho que seja modificável, para trazer como uma espécie de coisa nova, é do momento atual. Então vejam, muita gente faz as mesmas perguntas sempre. Cada médico que vai consultar faz o tipo de pergunta. A mesma pergunta, assim, quando é problema de trabalho, a pessoa quer saber se vai arrumar um emprego. Então, em vez de ela ficar perguntando se vai arrumar um emprego, porque ela não procura no jornal de domingo, tem aqueles cadernão assim, de gente procurando emprego, de gente procurando trabalhador, oferecendo emprego. E a pessoa não prefere perguntar para os espíritos. Mas a CLT lá, a hora de trabalho lá, é completamente diferente da nossa. O espírito pode dizer, olha, você trabalha, meu filho. Foi o que Maria Angélica me disse quando eu
tive a notícia do câncer. E agora, o que eu faço? Me perguntei. Ela correu e me disse, agora você vai trabalhar. Irmã, eu trabalho há 40 anos. Ela disse, então agora o senhor vai trabalhar mais, para modificar a rotina. Então, a devoção com o trabalho é alguma coisa que caminha junto. E quando dá prazer, é uma bênção. Porque é um desafio que a gente tem. Então, se você sai da rotina, começa com você. Sai da rotina da mesma roupa. Troca a roupa. Se você vem sempre com a camisa azul marinho e a calça azul marinho, um dia põe uma calça branca, fica com a camisa. Outro dia você pega, tira, troca de camisa, fica com a calça. E vai trocando, modificando o padrão. Um dia você está de barba, corta a barba. Ah, não, mas eu fico com cara de nenê. Ótimo. Isso é muito bom. Porque eu não tenho cara de nenê, não tenho barba, e daí? Qual é o problema? Modifica o padrão, muda o corte de cabelo, muda a expressão da roupa, mude-se você no modo de falar. Abençoe-se com mais sinonímia vocabular. Leia mais. A leitura é alguma coisa que atualiza a gente no tempo e no espaço. No espiritismo, pouca gente, mas há pessoas que adoram ler. Eu, por exemplo, gosto muito de ler. Por quê? A gente se atualiza no tempo e no espaço. Interessante que eu pego a obra de Kardec e releio aquilo que já conheço e percebo um enfoque completamente diferenciado. De repente eu tenho uma interpretação diferente daquela que a priori eu conheci. E por que isso acontece? Porque eu me predispus a não rotina na leitura. Você pode ler a mesma frase e dessa frase fazer interpretações completamente diferentes. Veja a palavra do escândalo, por exemplo, né? Jesus dizia, o escândalo é necessário, mas ai por quem ele venha. Olha que coisa. Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Como pode? O homem veio trazer guerra, então? Ele veio aqui para a gente brigar? Ele não veio trazer a paz, ele não veio trazer a paz. Por quê? Porque a paz, ela só é advinda da guerra. Que guerra? Questões 7 e 4.2 seguintes, livro dos Espíritos. A guerra aos maus instintos. Por que a guerra existe? Porque a predominância da natureza, da instintividade animal, sobre a natureza espiritual. Então, quando eu tenho a instintividade animal, que se sobrepõe à natureza espiritual da qual eu sou montado, eu tenho guerra, tenho dificuldades. E quando não fazer guerra? Não tem esse negócio de não fazer a guerra, tem necessidade de estar presente. Mas que guerra é essa? É a guerra contra os maus pendores. Então o Espiritismo nos oferece uma oportunidade para que a gente saia da rotina nos analisando. Como é você todo dia? Ah, eu sou sempre igual, viu? Aí a gente encontra a pessoa 20 anos depois, nossa, você está igual. Muita gente me encontra e fala assim, engraçado, você está igual. E hoje eu não vejo o cara há 30 anos. Como eu não estou igual? Eu estou igual? Não estou, já mudei. Eu estou com 61, 30 anos atrás eu tinha 31. Então, não é possível que eu tenha... Pode ser que eu tenha algumas invenções que me lembram. O sorriso, a maneira de olhar, pode ser a mesma de sempre. Mas que mudou a carcaça, isso é tranquilo que mudou. É natural. Mas a pessoa fala, engraçado, você não mudou nada. Quando a pessoa diz, você não mudou nada, depois de um tempo de conversa, pode contar que você está rotineiro. Você não mudou, a pessoa não percebeu mudança em você. Então, o que fazer? Mudar. Ah, mas eu não devo mexer em time que está quieto. Imagine se o senhor Albert Einstein pensasse assim, onde estaria a teoria da relatividade do tempo e do espaço? Como seria com o Dr. Salk, quando descobriu a vacina antipólio? Ele falava, não vou mexer com o que está quieto, nada, estava a gente morrendo aqui com a poliomielite adoidado. Se não fossem os cancerologistas da vida, como fazer para que nós pudéssemos debelar essa doença que matou milhares, mata ainda hoje, milhares de pessoas no mundo? Como será? Estas pessoas não entraram na rotina. Jesus, quando veio à Terra, não trouxe a rotina. Assim como Mohammed ou Maomé, também não trouxe assim Krishna, Ramakrishna, Zoroastro, Foí. Nada, em absoluto. Esses seres vieram mexer com as consciências. Alguns mexeram com as consciências de um modo que levaram as pessoas ao fanatismo. A gente do Islã, que é perfeitamente fanático, equivocado. A gente no cristianismo, muito fanático. E o cristão fanático é um chato de galocha que não dá. E espírita fanático? Ah, meu Deus, não dá. Nossa, eu não vou mais hoje que já não tenho mais tempo, mas havia tempo que eu ia em festa, casamento de amigos, fui algumas vezes, né? Essas provas eu também tive, foram dolorosas, sabe essa coisa de e tal. Enterro, então, tinha que ir no enterro. Como? Você não vai ver fulano? E está morto, mas ele está morto. Tá, agora o que eu faço? Eu vou antes, se me chamarem, eu preparo a pessoa para desencarnar. Vou lá, ajudo a desencarnar e dou fora. Depois eu enterro com o coveiro, é assunto da parte dele. Para não sair na rotina, só tem que enterrar o cara eu. Não dá. Então modificar o padrão
Essa é a conotação. Então havia tempo que eu ia a festas. E quando chegava nas festas, ultimamente, nos últimos anos, as pessoas me conheciam, elas então, porque rotineiras, a perguntar coisas que a inteligência delas podia resolver tranquilamente, o que faziam? Me encostavam em mim e diziam, você está vendo quem aqui, hein? Já estou vendo gente, estou vendo a noiva, estou vendo os convidados. Não, eu estou falando do lado de lá. Que lado de lá? Eu não tenho lado de lá nenhum. Não tem sim, você enxerga os espíritos. Fala aí, quem está aqui fulano, está aqui. Aí fica perguntando de fulano e beltrano. E tudo. Como em toda festa tem penetra desencarnado? Porque essas pragas morrem, mas continuam iguais, porque são rotineiras. Estava cheio lá, mas a gente tem que falar que não está vendo nada, que está desligado, chip ou coisa parecida. Então hoje já não vou mais à festa. Fui na última, no Solar dos Lordes, que era nem sei se existe, era um salão famoso aqui em Santana. E eu tinha ido atender 12 casas, de sábado eu ia fazer a peregrinação nas casas, para ir atender as pessoas, dar o passe e orientar as pessoas que não podiam se locomover. Então tinha uma lista, a gente ia. Depois à noite tinha a festa. E eu louco para não ir, mas o pessoal da minha casa queria ir de qualquer jeito, porque afinal de contas tinha o direito de se divertir. Quem gosta, adora isso, né? Pois bem, então fomos. Eu pisei no chão depois do carro, já tinha uma tropa de choque me esperando. Levaram minha família para dentro do salão para comer, e eu me levaram para a garagem do fundo da mansão dos Lordes. Fiquei numa garagem, atendi até o juiz de direito, que é meu amigo hoje. Fila de gente, para fazer as mesmas perguntas. Festa, eu não vi, eu estava sem almoço, porque naquele tempo eu não almoçava, porque eu tinha trabalho espiritual. Quando tenho trabalho espiritual, normalmente eu não tomo alimento, eu dou uma controlada. Mas aquele dia não tinha comido, estava com fome. A festa foi para o Beleléu, 4 horas da manhã, acabou a última pessoa e eu vim embora sem comer, passei em jejum aquele dia. Dei uma de faquir, que eu atendia os bons espíritas da época, que eram as pessoas rotineiras de ver médium e ficar fazendo pergunta para ele de assuntos que a inteligência da pessoa podia resolver. Mas o brasileiro adora não pensar. Se tem alguém que pensa, parece coisa de evangélico. Evangélico que adora ser evangélico, porque é cômodo, pô. O pastor pensa tudo, diz tudo, interpreta tudo. O evangélico diz, isso, pronto, não precisa pensar, que eu vou gastar minha massa encefálica, não gasto. E assim no meio espírita está cheio de gente que vai atrás do tiozinho desencarnado. Eu falei tiozinho de propósito, podia falar tiazinha, que era muito melhor. Pois bem, então as pessoas, em matéria de trabalho, deveriam se analisar perante a produtividade. Quem trabalha, produz alguma coisa. Deve produzir alguma coisa boa, de preferência, segundo os bons ambientes da ética atual. Quando não da moral, mas pelo menos da ética. Então, um trabalho adequado. Mas você trabalha muito, o pessoal tem ficado meio com raiva de mim, porque eu tenho falado das férias. Férias são a coisa antiproducente que existe na Terra. Mas o brasileiro não concorda com isso. Não, 30 dias de férias, até que é pouco. Aí eu pego licença-prêmio, eu pego horas, não sei que eu tenho vantagem, eu paro de trabalhar sem remuneração. Dá-se um jeito de não se trabalhar. No Brasil é assim. Por quê? Porque enquanto você está no período de trabalho, as pessoas te sugam o quanto puder. Quando você está esfalfado um ano depois, você precisa de 30 dias de não fazer nada. Forma um choque vibratório. E essas pessoas, normalmente, elas têm problemas mentais. O grande problema do mal de Alzheimer são problemas assim, choque vibratório. O teu corpo e o teu psiquismo está acostumado numa rotina de trabalho. Uma rotina, às vezes, até um pouco intensa. De repente, você para ficar sentado em casa, sentar na praia, ficar olhando o mar. Né? Que é a mesma coisa, aquela marola que vai e vem, de vez em quando levanta um pouco mais, aí baixa a marola, você, e fica, e não sai daquilo, não é? Os velhos ainda gostam de ver as meninas de biquíni, lá que eu sei, claro. Eu não vou à praia, a não ser que eu não vou pregar na praia, lá nos lugares onde tem praia eu vou pregar. Mas eu passo de carro, e como eu tenho olho mediúnico que é meu, eu também uso quando quero, é claro. É natural. Eu também sei apreciar boas coisas da vida. Não é porque eu estou velho e meio usado que eu também perdi o bom gosto. Ainda não perdi, não. Mas quem anda com Maria Angélica não passa disso. É só dar uma olhadinha e vai adiante. É que dá arrumar guia espiritual freira. Na outra encarnação eu quero ver se arruma uma do samba do crioulo doido. Aí fica mais fácil. O trabalho quem sabe ficar. Pelo menos ela está me dizendo que vai ficar um pouco mais movimentada. É verdade? Já tem razão. Isso aí é tranquilo. Pois bem,
Então o trabalho em vocês, agora cada um de vocês, como está isso na cabeça? Como é? Vocês trabalham demais, sai 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, sai e volta 10, 11 horas da noite e acha que estão fazendo uma coisa muito boa? Se preparem para ter problemas graves aí, físicos. Não é pelo excesso, nem pela quantidade, é sempre pela qualidade. Mesmo o trabalho espiritual, ele tem que ser feito com tempo adequado. Dá-se um tempo próprio para o trabalho. Agora eu estou no trabalho, da tal hora, meu psiquismo requer o trabalho, meu biorritmo. Quando o biorritmo começa a ficar desgastado, dá uma parada, tem que dar uma saída. Lá nos Estados Unidos, existem alguns psicólogos que estão fazendo uns estudos quanto à produtividade de criança na escola. Existem crianças que estão repetindo de ano, tendo problemas, porque levantam muito cedo para ir à escola. E levadas ao período da tarde, elas produzem muito mais. Tem outras crianças que no período da tarde dormem o tempo todo, não aguentam e fica caindo aquela coisa, cai o queixo. Levadas de manhã para a escola, produzem, estão dando alguma coisa a mais do que o natural. Como essas pessoas descobriram isso? Através dessa questão do biorritmo. Começaram a analisar de per si, cada pessoa, cada um dos alunos. Foram à escola, ficaram um bom tempo lá, fazendo pesquisas. E descobriram, depois de um tempo de análise, começaram a descobrir o biorritmo da pessoa. Qual é o teu biorritmo? Você já se analisou? Você não precisa de ficar procurando o psicólogo da escola para saber o teu biorritmo. Tem o psicólogo do trabalho, tem empresas que tem. Você podia conversar com ele, se ele entende da área, se ele é da área. Analisar quanto você pode produzir. Houve tempo em que, em trabalho de desobsessão que eu participava, um mesmo médium recebia 7, 8 entidades espirituais. Aí um dia eu falei para Maria Angélica, irmã, mas esse trabalho, a pessoa sai daí esfalfada, ela sai desgastada. Ela disse, é verdade, meu filho. E eu disse, mas não tem um outro jeito? Tem. Ela recebe 1 ou 2 entidades na noite e o resto é tudo ela mesma que está querendo se desgastar para poder se predispor acima dos demais. Olha, eu recebo mais que você. Quanto você recebeu hoje? Já recebi 3. Ah, não, eu já recebi 6 hoje. Comigo é 6 irmãozinhos, que a pessoa tem a mania de chamar espírito de irmãozinho. Ah, recebi 6 irmãozinhos e tal. Não fala que é espírito necessitado, obsessor, nada disso. É irmãozinho. E acha que está fazendo muita caridade, porque a pessoa acha que tem que servir a Deus. No meio espírita também tem essas balelas de servir a Deus. Nunca a pessoa pergunta se Deus precisa ser servido. Se ele precisa ser servido, não é Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço e a quem sigo, eu aqui preciso me servir das leis dele. Ou daquilo que ele me ofereça. Porque ele não precisa de mim absolutamente para nada. Se ele me varrer da face da terra, o mundo e o universo vão continuar iguais. Sem problema, porque tem ele lá. Agora troca, ele some e eu fico. Meu Deus, esse mundo aqui vai para falência. Então nós somos convocados às razões da vida. Imperioso de sair da criancice, porque estamos no século XXI, muitos de nós, e os espíritos mais jovens já também estão fadados a ter uma natureza natural muito superior à minha quando tinha a idade que a pessoa tem. Porque os espíritos reencarnados hoje são muito inteligentes. Vejo que começam a falar muito mais cedo, às vezes andar até mais cedo, começam aí a trazer perguntas de alto coturno. Eu tenho um amiguinho nosso, que ele de vez em quando vai na rádio, agora não, porque ele tem a aula à tarde e não está indo. O Giovanni, ele deu uma ligada, ele esteve aqui num dos trabalhos nossos, ele deu uma ligada de madrugada, no programa da madrugada, do sábado da meia-noite às 5 da manhã, ele deu uma ligada umas 3, 4 horas da madrugada e fez umas perguntas. E aí a voz era muito de menino, e a Delmar percebeu e disse, mas quantos anos você tem? Ele disse, eu tenho 12 anos. Nossa, e faz perguntas desse tipo. Ele fez uma pergunta sobre astrofísica. O garoto com 12 anos estuda astrofísica. Eu perto dele me sinto um nécio, para não dizer um burrão. Porque o menino entende de astrofísica e lê livros de astrofísica e carrega e discute e conversa coisas de astrofísica com 12 anos de idade. 12 anos. Então vejam, as crianças de hoje estão muito mais apuradas em maturidade espiritual do que a gente possa imaginar. Se estes seres, bem conduzidos à força de um exemplo de trabalho bem organizado, ou de uma devoção bem direcionada, eles vão produzir muito para o ambiente de meio no qual eles estão vinculados. E nós poderemos aprender muito com eles. Eis porque Jesus disse, deixar vir a mim os pequeninos. Que muita gente fala, deixar vir a mim as criancinhas e tal. Ou criancinha, ou pequeninos, o que Jesus queria dizer é, parece que eles não sabem, que eles são ingênuos, mas não são não. São profundamente inteligentes. E nós
deveríamos, como disse há pouco, apenas para repetir, reforçando, deveríamos aprender com essas crianças a ver que criança não pode entrar na rotina, porque a criança que está em rotina precisa de psicólogo, precisa de orientador educacional, porque está com algum problema. Então, começar a pensar no tipo de vida que você tem, dona de casa, por exemplo, coisa cada dia mais rara, né? Cada dia mais rara, porque as mulheres hoje, porque os maridos não ganham o suficiente para sustentar a família, e porque os apelos aí da mídia são maiores. Quando você tem uma televisão de 12, 14 polegadas, você quer uma de 26, quando você tem uma de 26, você quer de 29, quando tem de 29, você quer uma de 38, quando tem 38, você quer uma de 42, e assim vai, porque você quer acompanhar o campo da evolução. Quando você tem um carro, não é? Aqueles que tem uma Brasília, que passa de vez em quando aqui, tem uma Brasília e tem uma Kombi, aquelas Kombi primeiras que saíram, né? Aquelas que reencarnaram por primeira vez. E atrás, dos dois atrás, escrito, propriedade exclusiva de Jesus. Coitado. Meu Deus, não progrediu nada. Não deixaram ele progredir. Jesus continua o mesmo. Não deixam ele progredir. Porque para andar com aquela coisa, fez ele muito bem de andar a pé. Porque não é possível que andar uma porcaria daquela caindo aos pedaços. As infantilidades humanas à luz do trabalho. Então o trabalho vem com o próprio Cristo. Meu Pai trabalha. Quer dizer, Deus trabalha. Eu também trabalho, porque sou filho de Deus. Ora, se Jesus, que é guia e modelo da humanidade, trabalha porque o pai dele trabalha, e o pai dele é o mesmo meu, então eu também tenho que trabalhar e produzir alguma coisa a mais. Botar a minha mente para me movimentar longe da rotina. Porque os males de Alzheimer, esse mal tão devastador, descoberto pelo Dr. Alois Alzheimer, tem devastado as mentes. A pessoa começa com pequenos esquecimentos, começa com pequenas manias, fala coisa que a mente não pensa, pensa uma coisa e fala outra, e começa a avançar. É uma invasão neuronial em que entra a esquizofrenia em profundidade, os obsessores vêm, começam a fazer a pessoa retrogradar no tempo, então ela vive coisas passadas e do presente ela não sabe nada, ou começa a ver coisa do presente e ela fala uma palavra, e daí 5 minutos ela fala, o que eu disse agora mesmo que eu não sei? E começa a ter problemas. Um mal devastador, que muita gente está sendo atacada por esse mal e não percebe. E por que essas pessoas são atacadas? Como o problema da depressão. Ainda ontem, nós estávamos lá no simpósio em Goianazes e falamos sobre depressão. Então, por que da depressão? Por quê? Porque na base da depressão está a egolatria, o egoísmo. A pessoa fica naquilo. E por que ela depressiona? Porque o mundo, de repente, está em rotina aos olhos dela. Não sai daquilo, o mundo dela é aquele. Sempre o mesmo. Ela não cria nada, não inventa, não troca de roupa. As roupas são sempre... Mas como eu vou jogar fora a roupa? Não, você muda. Muda, troca de cores. Hoje não tem mais aquela coisa de que quando o sujeito comprava um terno azul marinho, ele tinha que ter camisa branca, porque combinava. Não podia ter uma camisa cor-de-rosa. Ficava feio. Ali nem tinha camisa cor-de-rosa, porque a cor para homem já era altamente comprometedora. E o homem não usava cor-de-rosa, porque disseram que a cor azul é que é do homem do menino, e a cor cor-de-rosa é da menina. Então o menino não usa a cor da menina, e a menina não usa a cor... Tinha meninas que não usavam cor azul de nada, porque era um problema. E o sapato tinha que ser preto, para combinar com a cor, com o terno azul marinho ou preto. E a meia tinha que ser branca, que hoje muita gente diz que meia branca está fora de moda, mas naquele tempo, no meu tempo, eu já sou do tempo do Azagaia, se usava. E era uma coisa, né? A gravata tinha que ser meia azul marinho, podia ter uma listrinha vermelha, quando muito, senão tinha que ser azul marinho junto para combinar, e aquela camisa era engomada com goma. Já pensou? Eu suava feito um condenado, porque transpiro até hoje. Eu sou daqueles homens que soa até na carteira de identidade no calor. Então eu suava, e de repente aquela goma que a minha mãe passava ficava escorrendo, e eu ficava assim com o paletó, para as pessoas não perceberem, sentia aquela farinha junto com aquela água, ficava me grudando e eu suando. Era um problema grave no tempo, mas era aquela coisa de combinar. Hoje não. Hoje vocês veem aí, quando vocês estão coloridas aí com roupa e tudo mais, mudou a consciência da cor. Muita gente pode não gostar do tipo de estampa ou coisa parecida, mas ninguém repara hoje quase nas pessoas. Mas repara se está bem vestido ou não, ou se está combinando as cores aí, estrambolicamente e tudo mais. É o tempo da modernidade, que nos oferece essa transposição para sair da rotina. Vocês vejam o excesso de informação. É muita informação que o computador dá. E o computador vai dando, e tem gente que viciou na internet. Então tem um mundo de informações, mas fica na internet, rotiniza a vida na internet, passa o dia na internet, e se perguntar alguma coisa para a pessoa, ela sabe muito pouco daquilo que ela viu. Porque o vício leva à obrigação de olhar, mas não de raciocinar.
E a pessoa tem dificuldades, porque ela não aproveita a massa encefálica da informação e nem se dá o direito ao descanso. Então cada um tem que saber daquilo que tem biorritmo. E dentro do biorritmo, procure fazer aquilo que você gosta. Faça alguma coisa que você gosta. Por exemplo, se alguém me convidar para jogar futebol, nem de garoto eu não jogava futebol. Quando criança, mesmo criança, que não tinha aquele negócio que no meu tempo chamava chanca e que hoje chama chuteira. Os mais velhos sabem do que eu estou falando da chanca. Você fala, usa chanca, não era chuteira, era chanca. Pois bem, eu não tinha dinheiro, nós éramos muito pobres, não tinha dinheiro para comprar chanca. Aí eu fui me pôr a futebol, fui jogar futebol com o pé no chão, que era o que se fazia. Bem, eu joguei acho que 2 vezes. Arrebentei primeiro o dedão do pé maior, no primeiro chute que dei com uma pedra em vez de chutar a bola, e depois no segundo também eu chutei um galho, um graveto que tinha, e o graveto tinha um espinho e me furou o dedão. Aí fiquei com os 2 dedões inchados assim, como se estivesse com gota. Isso aos 8, 7, 8 anos. Nunca mais quis saber de futebol, não gosto. Meu pai foi jogador, mas eu não gosto de futebol, então não faço o que eu não gosto. Hoje, se possível, eu não faço o que eu não gosto. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o meu biorritmo. Então, ter prazer com as coisas, isso que Maria Angélica oferece. Nós podemos ter coisas que não gostamos, porque não atinamos com aquela coisa. Que ela poderia ser boa para nós, bem proveitosa, e nós não sabemos olhar. Não temos o olho de olhar. Para quem gosta de futebol, o jogo nunca é igual. Nunca. Eu, para mim, que não gosto, se eu olhar um futebol daqueles, para mim são 22 caras de cueca correndo atrás de uma bola, cuecão, com camisas diferentes, e não sai daquilo. Um quer empurrar a bola para jogar naquele quadrado que tem o outro lá de preto, todo querendo segurar a bola. E o quadrado é maior que ele, então fica difícil segurar todas as bolas e toda porque ele cansa. Ele é ser humano. E o outro lado a mesma coisa, o outro quer empurrar para o lado de lá. Se vocês notarem, não sai daquilo. Aquilo é uma rotina toda vez, não sai disso. Então o que as pessoas fazem? Ficam ali olhando o tempo todo e tal para poder discutir, e alguns até brigam. Brigam em nome dos jogadores, que só estão ganhando dinheiro, os permentas lá, passando a mão na grana, e numa boa e tal, e joga quando não pode que se dane, depois, não, dessa vez não foi bom, mas na outra vez vai ser, e a vida vai, a nave vai. Que produtividade isso pode ter, se não para os comentaristas que ganham dinheiro com isso, os jogadores que ganham dinheiro, o técnico que ganha dinheiro e companhia e tal, bela. Para nós ganhamos o que com isso? Ganhamos diversão. Mas não pode modificar a rotina de diversão? Não pode? Não pode ver um filme adequado, um tanto quanto diferenciado? Não, mas a gente vai ver Big Brother. E fica naquilo que não sai daquilo. Eu vi uns 2, 3 pedaços daquele família lá de artistas, e a conversa que eu fiquei olhando aquilo e vendo, e eu me perguntando, eles estão falando alguma coisa? O que eu tenho a ver com isso? E estou gastando minha eletricidade para ver isto. E o que eles estão... A conversa deles, que de útil pode ter? Nada. Nada, absolutamente. Aí, alguns falam até bem baixinho. O microfone escondido, que eu até ouvi, mas eles se enfiam embaixo dos colchões lá, dos lençóis lá, e mostram uma coisa que eu já conheço há 60 anos, que é problema sexual. Então não traz nada para me ensinar. Então o que fazer? Para sair fora da minha rotina, trazer o máximo de conhecimento possível. Naturalmente vendo televisões, ou televisão, que traga alguma coisa positiva. Assim é o trabalho da devoção. O devoto vai à missa e é chamado o sacrifício da missa. Já no meu tempo era assim, quando eu fui coroinha da igreja. Não, você vai participar como coroinha do sacrifício da missa. Eu falava, mas por que sacrifício? Será que é porque eu levanto 4 horas da manhã, 6 horas, 5 horas? Será que é esse sacrifício? Será que no calor o padre tem que usar todo aquele monte de roupa em cima dele e suava as bicas igual estou suando agora? Será que é esse o tal do sacrifício? E o prazer ficaria onde? Bom, naquela idade eu não saberia dizer, mas hoje eu posso questionar isso, que tenho o direito de questionar. No que traz na rotina do ritual, o que traz isso? Se não sacrifício mesmo. E por que eu tenho que me sacrificar? Eu não posso ter prazer de fazer uma coisa? Como modificar? Vem um padre Marcelo Rossi e modifica a missa exacerbadamente, tanto que está sofrendo crítica dos seus pares, e como ele está fazendo novena para mim, eu já estou vibrando para ele há muito tempo, quer dizer, ele está devendo para mim que eu comecei primeiro, vibrando para ele, porque esse homem, ele vem com a força da sua juventude e do seu canto, com a sua parte artística, chamar as massas para sair da rotina da missa, que era aquele tedéu, e toca, bate aquele badalo de madrugada, aquilo entra no ouvido, aquela coisa chata, aquele cheiro de incenso, aquele incenso horroroso. Podia fazer um incenso, ou tem umas nirras indianas aí, que cheira gostoso na yoga. Não, eles usam aquela porcaria lá, que queima aquele mato lá, mato que espanta cachorro, põe no mato lá. Mas não tem Jesus que vem numa igreja dessa. Pois eu não venho.
Como é que vai vir os anjos santos? Mas não vem, sai tudo correndo, porque é um cheiro desgraçado aquilo lá. Então veja, mas é a rotina, desde o tempo do tal do sacrifício da missa. Eles quiseram copiar Jesus na noite da última ceia, mas não copiam nada, botaram altar, botaram modelo. Jesus não teve nada disso. Faça do trabalho uma vida de devoção, e faça da tua devoção uma vida de trabalho com Jesus, o Cristo de Deus, e que Ele nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua paz.